Então pessoal, bom dia, né? Gravando esse vídeo aqui, vídeo aula para nossa aula de hoje, dos segundo anos B e C. Só justificando que nesse horário eu não vou estar tendo a possibilidade de transmitir a aula pelo Meet, então a gente vai gravar aqui já para deixar para vocês esse vídeo, tá bom? Quando for no horário da aula eu tô postando. Gente, a última aula que nós tivemos sobre esse assunto que eu vou já falar para vocês foi na segunda-feira passada, né? O assunto que eu tô falando é população mundial, tá? Eu fiz, assim que eu iniciei a aula passada, eu fiz a pergunta básica, né? Você sabe que toda área do conhecimento tem uma ciência que se especializa, né, em estudar. No caso da população é a demografia. Inclusive tomei o cuidado de explicar para vocês que a palavra demografia é uma palavra de origem grega, né, como a maioria das nossas palavras. Demo significa povo e grafia é o estudo. Então há uma necessidade desde os antigos, a gente inclusive falou isso também, desde a antiguidade, sempre houve a necessidade de se ter essa noção de contagem da população, tá certo, gente? Essa contagem ela está ligada à necessidade de ações do governo que precisam ser planejadas e demandadas de acordo com a necessidade, né, de cada povo, de cada nação. Mas o que nós sabemos de fato aqui é que a contagem da população ela é essencial, tá, gente? Para qualquer prática de desenvolvimento. É necessário que você tenha noção da população. Então a população mundial é um tema que vai diretamente nos levar aí a um dado importante, né? Nós tivemos recentemente, nas últimas décadas um crescimento exorbitante, né? Pra você ter uma ideia, até o ano de 1950, se você entender que o Homo sapiens, na sua fase neolítica, né, é de 12 mil anos para cá, durante esse período nós chegamos à população de 2,5 bilhões. Assustadoramente, nos últimos anos, nós tivemos um crescimento que ultrapassou a casa dos 7 bilhões. Tá certo? Os países que mais crescem em termos de população são os países africanos ainda. Esse dado é preocupante, porque o crescimento populacional, gente, ele está ligado a uma matemática, a princípio, bastante simples, que é a diferença, né, entre pessoas que morrem e pessoas que nascem. A diferença entre pessoas que nascem e pessoas que morrem, nessa ordem fica melhor de entender. Tá certo? Mas por que os países africanos? Porque os países africanos têm uma média de filhos por casal, por mulher. É até um termo discutível, né? Mas vamos colocar por casal, porque a mulher não tem um filho sozinha. Mas a média lá, ela ultrapassa 5, 6, que é um número crescente, né? Além do mais, o percentual de crescimento que tem aí na página 88 de vocês, ele dá os 5 países com maiores taxas de crescimento, né? Maiores taxas de fecundidade, perdão. E vai aí atingir países como Níger, Somália, Mali, Chad e Angola. Os 5 países que eu citei são países africanos, tá, gente? São países que apresentam altos índices de crescimento, fecundidade. Taxa de fecundidade, que é um termo, tá? Não esqueça aí, ó. Bota no caderninho de vocês. Taxa de fecundidade, que é uma taxa que calcula aí o número de filhos por mulher, tá, gente? A estatística ainda é meio cruel com relação a isso, né? Mas a taxa de filho por mulher, mas vamos colocar aqui por casal, ela, no caso dos países africanos, ultrapassa esse total. Os países desenvolvidos, eles passaram há tempo por uma fase chamada fase de transição demográfica, outra expressãozinha que vocês vão notar aí. Mas não se preocupe que a gente vai retomar ainda essa discussão na próxima aula nossa, que vai ser online. A transição demográfica é um momento em que você passa a diminuir cada vez mais a taxa de fecundidade e a taxa de crescimento da população, ela vai baixando a chegar numa escala zero, e tem países desenvolvidos que ela é abaixo de zero, é negativa, tá, gente? Então, outra questão importante, a taxa de crescimento ela pode ser negativa, quando a população ela está diminuindo, por incrível que pareça, a taxa de crescimento ela pode ser negativa, pode ser nula, né, ou neutra quando ela chega a zero, ela pode ser positiva.
Os países subdesenvolvidos ela é positiva ou então nula ou até negativa. A gente tem algumas implicações, tá? Você me pergunta, professor, quando a taxa de crescimento ela é muito baixa e negativa, ela é positiva ou negativa com relação ao desenvolvimento? Ela pode causar alguns problemas, como por exemplo, você pode diminuir a taxa de pessoas jovens. Quando o número de crescimento, a taxa de fecundidade é muito baixa, quando nasce poucas crianças por mulher, em determinados países, isso pode implicar numa diminuição da taxa de jovens, tá, gente? Sintoniza aí, vou abrir um parêntese aqui. A população é dividida em jovens, adultos e idosos, tá? Jovens de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos e idosos de 60 anos acima, tá? Então, se você chamar alguém de velho por aí, lembre-se que o termo correto é idoso, tá, gente? Embora esteja lidando com a mesma coisa, né? Mas as palavras têm poder, não esqueça disso. Então, beleza, entendendo que essa discussão que a gente está colocando, que a taxa de crescimento ela está ligada à taxa de fecundidade, né? E o número de pessoas que morrem. Mas não, mas na África as pessoas não vivem menos do que em outros países mais desenvolvidos? Nos países africanos, tá, gente? Não esqueça, quando eu falo em África, eu estou falando de um continente que tem vários países. Tem gente que acha que a África é um país, né? Apesar de existir a África do Sul. O detalhe é o seguinte: existe um outro dado importante chamado de expectativa de vida. Eu discuti isso aqui na aula passada bem breve, mas coloca aí nas anotações de vocês. Expectativa de vida, gente, é a idade mínima que se espera que uma pessoa viva em determinados países ou região. Lembrando que nós estamos falando de estatística. A estatística ela trata com médias. Não adianta você me dizer, eu conheci uma mulher lá no Tomé Vieira que viveu 109 anos. Nós estamos falando de exceções, né? Assim como você conheceu pessoas que morreram muito jovem. Então, isso nós chamamos de expectativa de vida. Nos países africanos muito pobres, que tem problemas gravíssimos de saúde, problemas sociais como fome, problemas políticos como guerra civil, esses países chegam a atingir uma taxa de expectativa de vida de 52, 55 anos, que é baixíssima, né, gente? Mas se você for lá para países desenvolvidos como o Japão, por exemplo, essa taxa ela pode ultrapassar os 85 anos. Se você calcular na ponta do lado, você vai chegar ao absurdo aí de que um japonês vive 30 anos a mais do que um africano que mora em países subdesenvolvidos, certo? Então a expectativa de vida também é um. Mas quando os países desenvolvidos começa a crescer o número de pessoas idosas, vai gerar um pequeno problema aí, tá, gente? É bom você ter expectativas, viver mais é bom, né? Mas para os governos vai gerar um problema que é o número de pessoas que vão depender das rendas retiradas de aposentadoria. E, consequentemente, vai diminuir o número de jovens, que são as pessoas que, teoricamente, devem estar no mercado de trabalho, produzindo. Tá, gente? Então, tem países desenvolvidos, inclusive, que passam por sérios problemas em relação a isso aí. Beleza? Então, eu chamei a atenção de um termo, deixa eu voltar aqui atrás um pontinho aqui. Eu chamei a atenção aí sobre a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade, note aí no caderno de vocês. É o número de filhos por mulher. Nós discutimos isso, inclusive, na aula passada, que é um tema bastante amplo, porque vai além da geografia, atinge aí a filosofia, a sociologia e outros ramos do conhecimento, leva ao plano da conscientização e tudo mais, porque as mulheres passaram a ter menos filhos, né? Os casais passaram a ter menos filhos. Vamos sempre usar o termo casal, gente, é politicamente mais correto. Passaram a ter menos filhos. Você sabe que na década de 40, 50 e 60 as mulheres tinham em média mais de 6 filhos. Era mais de 6 filhos por casal. E esse número ele vem diminuindo ao ponto de chegarmos a menos de 2 filhos por casal atualmente no Brasil. E você que vai fazer a prova do Enem não pode deixar de forma alguma de fazer uma reflexão sobre isso. Essa diminuição ela está voltada a várias questões. Vamos citar aqui poucas, né? Por causa do tempo. Mas vamos lá, então.
o surgimento de métodos anticoncepcionais, né, e acessíveis. Hoje qualquer pessoa tem acesso, inclusive gratuito nos postos de saúde. Esteve também ligado, gente, a uma questão importantíssima, que é a conscientização, especialmente das mulheres. As mulheres passaram a ter acesso ao estudo, à formação, e passaram a ter acesso também ao mercado de trabalho. A mulher no mercado de trabalho, ela sabe que ela não pode, e aí eu estou falando mulher, mas vamos sempre nos corrigir, eu também preciso me corrigir, e lembrar que a mulher não tem um filho sozinha, como eu já falei. Mas acaba sobrecarregando mais sobre ela a necessidade da conscientização. Então, a mulher passou também a perceber que ela, no mercado de trabalho, atuando, que é uma coisa muito bacana, ela não ia ter tempo, né, para se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico, né, e ao cuidar dos filhos. Bom, gente, eu falei sobre alguns termos, usados na estatística da contagem da população, tá, gente? Não se preocupe que eu vou repetir Vamos dar continuidade a esse assunto, tá, na próxima aula. A gente vai voltar na próxima aula falar sobre taxa de fecundidade, que eu já falei, expectativa de vida, crescimento populacional. Nós vamos falar sobre mortalidade infantil, tá, gente? E vamos falar sobre essas questões, sobre a pirâmide etária, né? Que é uma pirâmide bastante usada nas provas de geografia do Enem. Isso é tema para a nossa próxima aula. Tá, beleza? Por enquanto é isso. Eu irei postar uma atividade, meu retornar da viagem que eu estou indo agora à tarde. Irei postar aí para vocês, tá, gente? Então fica assim, um forte abraço a todos aí e uma excelente tarde para todos.